Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar, meus irmãos, vamos? Vamos unir os nossos pensamentos, vamos nos transportar para o lago do Tiberíades. O lago que Jesus tantas e tantas vezes falava à multidão. E é assim, Senhor, que gostamos de nos sentir. Ali, à beira do lago do Tiberíades, aguardando mais uma vez a Tua chegada para falar aos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, a Tua presença, a presença dos amigos espirituais, porque todos nós aqui nos encontramos em Teu nome. Obrigada, Divino Amigo, muito obrigada. A todos nós que aqui nos encontramos, dentro dos nossos lares, ou até mesmo nos hospitais, que a Tua paz nos envolva, Senhor. Que a Tua luz possa nos envolver, nos acalmar, nos fortalecer. E que essa mesma luz, Senhor, possa despertar a nossa consciência para as lições que o Senhor nos trará essa noite. Graça te damos, amor amado. Abençoa-nos com a Tua paz a todos nós. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar, dar continuidade ao capítulo Não Vim Destruir a Lei, capítulo 1, item 5, o Espiritismo. E nós fizemos só o primeirozinho item, então hoje nós vamos dar continuidade. O Espiritismo nos mostra não mais como coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuante da natureza. Por quê? Porque o Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então você vai recordar na sua infância, na sua juventude, e até mesmo hoje tem, mas eu acho que nós lá dos 50 anos, a gente tinha por hábito de sentar e contar histórias, até porque, como não existia celular, a gente acabava interagindo mais com as pessoas, então se conversava mais. Então eu acredito que muitos de vocês viveram a experiência de se ficar sentadinho ali na frente da casa, junto com os vizinhos, contando histórias, né? E sempre rolava aquelas histórias de fantasma, né? Aquelas histórias de incorporação. E a gente que não tinha muita informação, a gente ficava com medo, desesperado, e achava que aquilo era algo sobrenatural, né? Ainda hoje, se a gente ainda vê alguns vídeos, algumas colocações de movimento de objetos, as pessoas dizem, nossa, que coisa, como é que dá um desespero de ver aquilo, né? E à medida que a gente vai estudando o Espiritismo, porque a função do Espiritismo é aproximar esses dois mundos. Por quê, gente? Você imagina que quando a gente passa por um processo de acompanhar um processo de desencarnação de um ente nosso amado, a gente sofre muito pela ausência e pela saudade. E a gente sofre muito se a gente pensar que nunca mais vai encontrar e que tudo acabou. Fica um vazio, realmente, fica um vazio muito grande por conta daquela convivência diária. Mas ao mesmo tempo que você ama, se de repente essa pessoa te aparece em espírito, fica desesperado, correndo.
Por que você tem medo de alguém que você conheceu, conviveu e amou? Né? E aí você começa a ter um desespero, um medo. Ai, mas eu tenho medo de entrar no quarto, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. É uma coisa meio sem nexo. Então, a função do Espiritismo, a terceira revelação, no momento exato da idade da humanidade, ele veio estreitar esse laço. Gente, é um consolo. Nós estamos chegando numa fase, nós estamos chegando num determinado momento da nossa vida em que isso vai se estreitar. Por quê? Porque no futuro nós não mais sentiremos essa dor da saudade no processo da desencarnação, porque nós teremos pleno contato com o mundo espiritual. Então agora o Espiritismo está nos iniciando. Então nós estamos nesse processo de aprender Espiritismo, de aprender espiritualidade, de aprender mundo espiritual. De entender com mais naturalidade as comunicações dos espíritos e as manifestações dos espíritos. Entendestes? Então, quando a gente fala de sobrenatural, é aquilo que a gente acha que não é natural. Então, uma vez que a gente começa a estudar, é aquilo que eu digo. Eu não posso ser espírita e querer afastar os espíritos da doutrina espírita. É impossível. Todo espírita, ele tem sim que estudar o livro dos espíritos e ele deve sim estudar o livro dos médiuns. O Evangelho é o terceiro livro. O primeiro é o livro dos espíritos, o segundo é o livro dos médiuns. Mediante essas duas informações, aí nós estamos prontos para entender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Então nós vamos ver Jesus conversando com os espíritos. E várias vezes, não é nenhuma e nem duas. Eles chamavam de expulsar, né? Expulsar os demônios, porque a palavra demônio vem de daimon. Daimon quer dizer o que? Espíritos. Então, nós espíritas precisamos entender sim isso e não mais tratar como algo sobrenatural, mas como algo que está dentro da natureza, faz parte. Os espíritos apenas são almas, são aqueles que estavam no corpo físico e que deixaram o corpo físico. E com a permissão do Pai, eles podem sim se comunicar. E todos os espíritos estão em colônias espirituais? Não, nós temos um alto número de espíritos que estão aqui se acotovelando com a gente, agarrado às coisas materiais, vivendo como se estivessem ainda encarnados. Então, como lidar com tudo isso? Como entender tudo isso? Isso é importante muito. O dia que nós, espíritas, aceitarmos e termos a consciência de que nunca estamos sozinhos, teríamos maior responsabilidade com o que pensamos. Estaríamos mais atentos com o que pensamos. Porque a todo momento nós estamos sendo bombardeados por pensamentos. Estamos sendo bombardeados por influências espirituais. Então, ninguém está só. Agora, à medida que nós vamos evoluindo, que vamos adquirindo maior maturidade, nós vamos nos aproximar muito do mundo espiritual com mais naturalidade. Vamos pegar o Chico? Quando o Chico operou, que os médicos disseram, olha, você vai para casa, vai uma enfermeira lhe acompanhar, mas o senhor não poderá receber visita. Isso ele conta numa entrevista para a Hebe Camargo, tá no YouTube. E aí o que ele conta? Ele conta que realmente pessoas encarnadas não podiam entrar, mas as desencarnadas entravam. Então ele falou para a enfermeira e disse assim, dona fulana, se a senhora me vê conversando sozinho, a senhora não ligue não, porque são os espíritos. Ela disse, eu sei, eu entendo. Então ele disse que ele recebia muitas visitas de espíritos,
que é até o caso da Valéria, né, que é lindo. Procura no YouTube o Chico contando o caso Valéria. Vocês vão se emocionar muito. Então a gente vê a naturalidade com que Francisco Cândido Xavier lidava com o mundo espiritual. Por isso é que eu digo que o Chico Xavier é o médium do futuro, porque nós chegaremos sim a esse nível de termos esse contato com o mundo espiritual, aí essa dor da saudade não mais vai existir. Então hoje nós temos a necessidade às vezes de um médium, né? A gente às vezes procura para receber, abrindo mão dos sonhos noturnos, porque, meus irmãos, todas as noites nós, ao sairmos do corpo, nós somos espírito. E nós podemos sim nos encontrar com aqueles seres que amamos, se for da vontade de Deus. Então a gente sempre ora pedindo que eles possam estar bem. Mas a gente podemos sim nos encontrar. Na hora que a gente começa a estudar, isso fica muito mais claro. O Espiritismo mostra não mais como coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. Como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso mesmo, relegados para o domínio fantástico e do maravilhoso. Quando você pega lá no Antigo Testamento o Decálogo, os 10 mandamentos, que nós já estudamos aqui, que foi fixado na pedra. O Espiritismo explica, esse é um fenômeno autêntico de efeitos físicos que nós vamos chamar de pneumatografia, a escrita direta. E na época foi direto aonde? Na pedra. Pneumatografia. E o professor Allan Kardec comprovou e fez os testes. O professor Allan Kardec, ele chegava a pegar uma folha de papel em branco, dobrava e colocava debaixo de um móvel pesado. Fazia a pergunta e lá os espíritos respondiam. Não pensa hoje, porque isso dá um trabalho. Gente, quando se fala de efeitos físicos, materializações, isso dá um trabalho muito grande para a espiritualidade. É trabalhoso. É trabalhoso. Então, para que os espíritos irão realizar um trabalho desse por pura curiosidade de encarnado? Eles não vão se submeter, gente. Então, não fique brincando com isso. O máximo que você pode arrumar é algum espírito brincalhão submeter e ainda ficar aprontando contigo. Então, a gente tem que ver que o Kardec fez isso dentro de um contexto e com um propósito muito grande, que era a chegada da terceira revelação aqui na Terra, tá bom? É a essas relações que o Cristo faz referência, né, alusão, em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele, Jesus, disse, permaneceram ininteligíveis, porque não dava para entender na época, ou foram falsamente interpretadas, né? Uma interpretação falsa. Por isso é que Kardec diz, o nosso Senhor Jesus falou assim, eu sou a porta. E Kardec disse, e o Espiritismo é a chave para abrir essa porta. Então, muitas coisas Jesus deixou subentendido. E como é bem diz Kardec aqui, muitas coisas foram mal interpretadas. Aí ele vê, olha, o Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. Tudo. O Espiritismo, ele nos convida a crescer. O Espiritismo, ele nos convida a amadurecer. O Espiritismo, ele nos ensina a nossa realidade espiritual. Item 6. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. Então, o Antigo Testamento, Moisés e os profetas. A do Novo Testamento, a personalidade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, o Espiritismo é a terceira revelação. Sabe, gente, uma das coisas assim que mais me choca
é que quando os profetas falavam, tá, no Antigo Testamento, mais de 1000 anos antes de Jesus, a vinda do Messias. E se nós formos estudar Isaías, a gente vai ver que ele explica como é o Messias, o que iriam fazer com o Messias, e mostravam o Messias realmente sofredor. Então estava tudo arrumadinho, tudo explicadinho. E quando o nosso Senhor Jesus chegou, grande parte, a maioria, não reconheceu ele como Messias. Porque as pessoas estavam aguardando um espetáculo, né? Que Jesus iria chegar, que o Messias iria chegar numa carruagem de fogo e seria um mestre guerrilheiro, seria um rei da guerra, né? Que iria exterminar os romanos, né? Então aquela visão assim bem curta e bem rasa realmente. E Jesus chegou no silêncio de uma manjedoura e viveu comum. Tanto é que ele era chamado de carpinteiro. Mas esse não é o carpinteiro que faz os berços dos nossos filhos? Então, como é que podia olhar para aquele homem e dizer: ele, o mestre, ele, o Messias? Aí é para acabar, né? Que não aceitavam. E crucificaram. E aí o nosso Senhor Jesus sai e promete a terceira revelação, né? Do Espírito de verdade. Mais uma vez, 1000 anos depois, foi 1800, você vê o período de uma revelação para outra, quase 2000 anos depois, 1800 anos, chega o Espiritismo e mais uma vez, grande parte da multidão crucifica o Espiritismo, não aceita. E o pior é nós espíritas estarmos dentro dessa doutrina e não entender que nós estamos dentro da terceira revelação. Olha a importância, olha o bálsamo, olha a lógica. Imagina aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que compreenderam que Jesus era o Messias. Aonde essas pessoas estão, o passo que essas pessoas deram de evolução. E nós que fomos os chamados, estamos aqui. Não existe nenhuma religião na face da terra que nos dê tantos subsídios para nos tornarmos pessoas melhores. O fato de nós estarmos aqui no Espiritismo, isso quer dizer que nós somos os melhores? Não. Isso quer dizer que nós somos aqueles que são os mais cegos, os mais teimosos, os mais rebeldes, os mais renitentes. Por que eu digo isso? Porque mesmo a gente tendo todas essas informações doutrinárias, a gente reluta em mudar. A gente reluta em abrir mão da nossa mesquinha personalidade para deixar o Cristo ser refletido. Não, a gente quer do nosso jeito, da nossa forma. Lembra, quando Jesus chama para o seio dele, ele chama os mais adoecidos, os mais doentes da alma. Tem um conto da irmã Dulce que alguém perguntou a ela por que Deus colocava tanta gente para sofrer. Eu não sei se foi Dulce ou foi Madre Teresa, mas o ensino é bom. A resposta dela foi: não sei. Mas eu sei uma coisa, que eu tenho que cuidar delas. A parte principal, ela já sabe. Tenho que cuidar. E nós espíritas ainda estamos na primeira parte. Por que eles estão? Então, é como se fosse assim. Para eu fazer o bem, eu preciso tudo bem explicadinho. Que é para que eu, através de uma fé raciocinada, me esforce para me tornar um ser humano melhor. Então, é esse o propósito da doutrina. Ele me leva a refletir, ele me leva a raciocinar, ele me dá milhões de subsídios e diz assim, ó, pelo amor de Deus, muda.
Porque você já está bem enrolado, meu filho. Você é um míope. E eu tô te trazendo uma lente bem forte para ver se você consegue enxergar. Porque há pessoas que conseguem fazer o bem sem saber da reencarnação, sem saber da pluralidade dos mundos, sem saber da comunicação dos espíritos. E nós? Então nós não podemos nos colocar na condição de pessoas escolhidas, mas sim de pessoas escolhidas, sim, porque tem um alto grau de miopia moral. Uma das características de nós espíritas é a maior concentração de intelectuais. De pessoas com terceiro grau, quarto, quinto, sexto, pré, não sei o quê, doutorado disso, doutorado daquilo, que agora é tanta coisa. E são os mais complicados. Porque quase sempre a vaidade toma conta. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Da lei de Deus. Olha o que Kardec diz. Mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade. Olha o que Kardec está escrevendo. O Espiritismo não está personificado em mim. A primeira estava em Moisés, a segunda em Jesus Cristo, a terceira não está personificada em nenhuma individualidade. Olha o que Kardec escreve. Por quê? Porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas pelos espíritos. Que são as vozes do céu. E aí ele grifou aqui vozes do céu, porque ele está pegando lá o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. As vozes do céu em todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. Inumerável. Gente, o professor Allan Kardec recebeu material de mais de 1000 médiuns de várias partes do mundo. O professor Allan Kardec não estava submetido a um médium, a um grupo. Vinham vários escritos de vários lugares. Por isso que ele diz, ele está escrevendo. Multidão inumerável de intermediário. É, de certa maneira, um ser coletivo. Eu adoro isso, gente. Um ser coletivo. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz aos homens o tributo de suas luzes. Luzes na condição de inteligência, de conhecimento, para lhes tornar conhecido esses mundos e a sorte, né, e o futuro que os espera. Item 7. Assim como Cristo disse, abre aspas, isso está em Mateus capítulo 5, versículo 17, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, fecha aspas, essa é a fala de Jesus, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, coisa que o fariseu não fazia. O Espiritismo diz igualmente, abre aspas, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E vos ensinará outras mais, estará em vós e com ele eu estarei. Essa fala é de Jesus. Evangelho de João. O Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo. Todo mundo. O que foi dito apenas sobre uma forma alegórica. Mas nós temos que entender, se eu olho para um grupo e dentro desse grupo
Tem uma pessoa que tem dificuldade de compreensão, a atenção maior é para ela. Se ela entender, todos os outros entenderão. Então, é aqueles estudos, muitas vezes, que a gente faz, uma intelectualidade snob, com palavras que ninguém consegue entender, uma discussão filosófica. Aí eu pergunto, se Jesus estivesse dentro dessa sala, você consegue imaginar Jesus na pose da intelectualidade? O Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos. Certinho, a data é essa mesmo. O que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. O Espiritismo ele está preparando as coisas para o futuro. Ele está organizando para o futuro. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, que ele mesmo preside. Olha o que o Kardec diz aqui. A pessoa diz, tia, mas o pessoal diz que o Espírito de verdade não é Jesus, é quem? Olha o que o Emmanuel Kardec fala aqui. O Espiritismo é obra do Cristo, que ele mesmo preside, ele é o responsável. Que ele assina como Espírito de verdade. Poxa, gente, é só ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é uma dúvida que não deve mais parar na cabeça de um espírita lúcido. Ou será que a gente prefere imaginar sempre Jesus crucificado? A gente não consegue imaginar Jesus atuando. O que ele disse a Pedro? Que ele não iria sair enquanto houvesse uma lágrima aqui. Você acha que quando o mundo está em guerra, que tá uma confusão que tá, você acha que é Covid o quê? Jesus foi pego de surpresa? Meu Deus, um vírus. Pera lá, gente. A gente do canal do EOS, quando chegou a Covid, o canal estava pronto, com vários vídeos. E a gente já com uma certa experiência. Jesus preparou previamente para o que está acontecendo agora. Quantas pessoas não se beneficiaram do canal no período de pandemia? Poucas casas espíritas tinham experiência com isso aqui que a gente está fazendo agora e a gente já estava sendo preparado para isso. Quando chegou a pandemia, que tudo fechou, a gente deu continuidade ao trabalho. Eu digo que hoje o canal do EOS é um centro espírita virtual. Que consola, que acolhe, que ensina. Esse foi um canal que Jesus preparou para todos nós. Então ele pensou na gente. Não foi à toa que a gente foi com o dedinho e caiu aqui nesse canal. Aonde a gente conseguiu entender. Então não subestime o Cristo. Não pense que ele está repousando em alguma morada celeste. Não. Aqui. Chorando muitas vezes com as nossas escolhas. Mas nunca deixa as nossas mãos. Para finalizar, que ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, meus irmãos, querendo ou não querendo, o planeta Terra vai sim, o bem vai sobrepor o mal. É da lei da evolução. Então não fique desanimado, achando que Jesus anunciou, mas que a coisa não vai dar certo. Pense isso não. Não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. Para finalizar, eu tenho 5 minutinhos. Se você pegar o Livro dos Médiuns,
estou com a tradução do Evandro Noleto, o capítulo 2, intitulado Maravilhoso e Sobrenatural. Anotações de Kardec. Item 7. Se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia com certa razão merecer a suspeita de ilusória. Que nos digam, então, por que encontramos tão vivaz entre todos os povos antigos e modernos e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Porque o espiritismo está em todas. Respondem alguns críticos, porque desde todos os tempos o homem teve amor ao maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? O que é contrário à lei de Deus, à lei da natureza. Conheceis porventura tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Movimentar um objeto e digo, isso não está dentro da lei natural. Mas tu conhece todas as leis da natureza? Tu conhece todas as leis de Deus? Porque através do espiritismo a gente percebe que o movimento do objeto está dentro sim das leis naturais. Se explica através dos fluidos. Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza. Que não é, nem pode ser uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não apresenta todas as características de uma lei admirável que resolve tudo o que a filosofia até agora não pudera resolver. É por isso, sabe, gente, que eu digo, já falei aqui para vocês e repito, não existe ex-espírita. Existe sim ex-frequentador de casa espírita. Porque quem estuda essa doutrina seriamente, com afinco, se apaixona, se encontra, se liberta. Eu agradeço a Deus, meus amigos, todos os dias, por Jesus ter me levado a essa doutrina espírita, que me consola, me liberta, me ensinou a viver, me ensinou a pensar. Essa doutrina me apresentou tantos amigos, amigas, que se tornaram irmãos e irmãs da minha alma. Essa doutrina me ensinou a pensar, a ler. Essa doutrina me ensinou a amar. Vamos orar então? Vamos agradecer a Jesus? Como é bom, divino amigo, como é bom esse encontro marcado. Essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos em torno do Teu Evangelho, em torno dessa doutrina que o Senhor coordena como Espírito de verdade. Amado Mestre, a ilusão da vida terrena ainda é muito grande dentro de nós. Nos identificamos muito mais com a personalidade do que com o Espírito que somos. Valorizamos muito mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Ensina-nos, Senhor, uma vez mais, a confiarmos em Ti, nos entregarmos totalmente em Tuas mãos. Ensina-nos, Senhor, a viver na terra sem ser da terra. Ajuda-nos a compreender
que as dificuldades da vida, que os desafios são lições materiais, pedagógicos, para a gente crescer, para a gente evoluir. Obrigado, amor de nossa vida. Obrigado aos amigos espirituais aqui presentes, que nos envolveram na tua paz, Senhor. Que possamos estarmos atentos e sermos sempre um instrumento nas tuas mãos. Abençoa-nos, Senhor. Muito obrigada. Graça te damos, amor amado, por mais um encontro. Que assim seja.